Poemário. Divulgação de poetas açorianos. Hoje é terça-feira, são agora 11h19 para este 4 de abril. O Luís Costa já está connosco há um bom tempo. Já fiz a minha perninha há pouco. Já entraste, vieste ao café e estás aqui connosco e as expectativas vão crescendo. Para chegares tão cedo, trazes grandes conteúdos. Trago apenas um poeta a nível Açores, trago depois mais 3 a nível nacional. Porque o que é nacional é bom, já dizia o slogan publicitário. Mas o que trago, vamos hoje dar um salto à calheta de Nesquim, falar de José Dias de Melo, nascido a 8 de abril de 1925. Foi um romancista, novelista, contista e cronista, e já um nome justamente consagrado pela crítica. Concluiu os estudos liceais na cidade de Horta, Ilha do Faial, onde se estreou na imprensa. Colaborou com os jornais regionais O Telégrafo, A Ilha, Correio dos Açores e Açoriano Oriental, bem como com os jornais nacionais Diário de Notícias e Diário de Lisboa. Fundou, juntamente com colegas do Liceu da Horta, a Associação Cultural Académica em novembro de 1944. Em 1949, radicou-se em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, onde foi professor do ensino primário e, posteriormente, do preparatório, nível em que também lecionou na Cova da Piedade, em Almada, e nas Lajes do Pico. Também no Pico já foi em 1978, 1979. Em Almada, em 76, 77. A sua estreia em livro fez-se com os poemas de Toadas do Mar e da Terra, mas a sua escrita cedo infletiu para uma narrativa com as crónicas romanceadas de Mar Rubro. A partir daí, a sua obra construiu-se com uma notória regularidade e também sobre o signo da diversidade, patente na publicação de crónicas, romances, contos, relatos de viagem, trabalhos de investigação e recolha etnográfica, havendo a destacar o vasto recurso ao testemunho oral, como ocorre Na Memória das Gentes, obra em que e o computador é um espetáculo que agora que não devia ter... Deixou-te ficar mal agora mesmo. Deixou-me ficar mal. Bloqueou. Mas vamos cá ver. Não me está a deixar passar as linhas. E então, o que é que se passa com esse computador? É preciso de um computador novo? Certamente que sim. Aceita-se uma vaquinha. Quem tiver disponibilidade. Se não, ficamos impedidos de ouvir o texto na íntegra. Vou criar vamos criar aqui uma alternativa, o plano B, enquanto plano isso... B. Não, estava a dizer, vamos fazer um crowdfunding para poder comprar um portátil novo, mas no entanto ele ouviu falar... Tiveste sorte com as meias, lembras? Ele ouviu falar em ser substituído, portanto começou a trabalhar novamente. Até as máquinas como eu estava a dizer, do testemunho oral não era como ocorre Na Memória das Gentes, obra em que as vozes individuais se entrecruzam na composição geral de um complexo tecido histórico e social picoense. A diversidade da obra de Dias de Melo mantém-se, no entanto, fiel a um principal núcleo temático: a experiência da vida do homem açoriano, particularmente a do baleeiro picoense, cuja saga individual e histórica proporcionou ao autor algumas das suas páginas mais dramáticas e pungentes. Entre a matéria de evocação e a de natureza ficcional, por vezes articuladas de modo indestrinçável, a obra de Dias de Melo dá-nos um vasto quadro da vivência humana numa comunidade rural marítima fechada, com os seus sonhos e fracassos, as suas intrigas e os gestos solidários, a luta contra as forças da natureza e os interesses sociais. Quando a sua narrativa se expande até ao espaço urbano, deparamos-nos igualmente com um narrador comprometido com a sorte dos mais fracos e das vítimas da engrenagem social. O autor assume, aliás, as suas afinidades com o posicionamento estético e a visão do mundo próprios do neorrealistas e poderemos ainda detectar a sua proximidade em relação a autores como... Isto agora vem 2 nomes assim... mais esquisitos: Erskine Caldwell e John Steinbeck. Pareceu muito bem. Tive que respirar fundo e ler 2 vezes para mim. Aliás,
visita a casa e ao território deste último e das suas personagens deu origem a uma longa e efusiva crónica, o Santuário de Steinbeck, incluída em Das Velas de Lona às Asas de Alumínio. A obra de Dias de Melo ocupou hoje um lugar singular no âmbito da literatura açoriana, como atesta o reconhecimento das gerações que lhe seguem. Foi condecorado com a Ordem do Infante e, pelas Lajes do Pico, com o título de cidadão honorário do Conselho. Também, então na altura era o presidente do Governo Regional, o Carlos César, presidiu também uma sessão pública de homenagem a Dias de Melo, que incluiu o lançamento de uma nova edição da sua trilogia. Faleceu aos 83 anos, em Ponta Delgada, a 24 de setembro de 2008. Escusado será dizer que o poema que vou trazer será de Dias de Melo. Claro. A nível nacional, José Carlos de Queiroz Nunes Ribeiro, ou simplesmente Carlos Queiroz, não o treinador, nascido em Lisboa, Santos o Velho, a 5 de abril de 1907, faleceu em Paris. Não faleceu duas vezes, mas está aqui na dúvida de 27 ou 28 de outubro. Foi na passagem de anos, 1949. Foi a 27 de outubro, acho que deve ter sido ali à meia-noite. Ficaram de na dia dúvida para o outro, se calhar. Se foi às 11h59, se foi à meia-noite. Poeta do segundo modernismo português, identificado como um dos grandes nomes da revista Presença, este José Carlos de Queiroz, tem uma ligação a Fernando Pessoa. Já vou depois explicar. Desempenhou um importante papel na ligação entre o primeiro modernismo português da geração da revista Orfeu e o segundo modernismo da Presença. É Carlos Queiroz que, por volta de 1927, estabelece a ligação entre Fernando Pessoa e a revista Coimbra Presença, dirigida por Gaspar Simões, José Régio e Branquinho da Fonseca, na qual Pessoa veio publicar diversos textos. Foi no número 5 da Presença, 1927, que Carlos Queiroz, juntamente com Fernando Pessoa e Almada Negreiros, vou falar também daqui a pouco de Almada Negreiros, iniciou a sua participação neste periódico. David Mourão Ferreira, no prefácio do primeiro volume da obra poética de Carlos Queiroz, refere que entre 27 e 37, ano em que Carlos Queiroz deixou de colaborar com a Presença, terá publicado nas edições que vão do número 5 ao número 49, cerca de 49 poemas e 2 textos em prosa, constituindo-se como um dos nomes de referência e de continuidade desta publicação. Também ele, no número especial da Presença de homenagem a Fernando Pessoa, dá a conhecer os amores de Fernando Pessoa a Ofélia Queiroz. Eu, por acaso, tenho um livro de Fernando Pessoa da Cartas a Ofélia, que vem a ser, então, tia de Carlos Queiroz, publicando nesse número diversas cartas de amor de Pessoa escritas a Ofélia. A participação literária de Carlos Queiroz não se circunscreveu somente à célebre revista Presença, publicou também em diversas revistas e folhas literárias, tendo uma obra poética espalhada por diversas revistas como Ocidente, Atlântico, Revista de Portugal, Momento, Aventura, Vamos Ler e a revista Litoral, que foi dirigida pelo próprio. Conhecem-se ainda colaborações suas nas revistas Contemporânea, Ilustração e Sudoeste, na revista de poesia Altura e também na revista Luso-Brasileira Atlântico. Carlos Queiroz publicou 2 livros em vida. O primeiro, intitulado Desaparecido e editado em 1935, tendo à data o poeta 28 anos de idade. Foi alvo dos maiores elogios. Destaca-se a crítica publicada por Pessoa na Revista de Portugal, que escreve no primeiro parágrafo do seu texto crítico o seguinte: a beleza do livro começa pelo livro, a edição é lindíssima. A beleza do livro continua pelo livro fora, os poemas são admiráveis. Mais à frente no seu texto, Pessoa prossegue: não se pode dizer deste livro o que é vulgar dizer-se. Elogiosamente de um primeiro livro, sobretudo de um jovem, que é uma bela promessa. Acho que na altura, como andava a fisgar a tia, deve ter sido assim também para... O livro de Carlos Queiroz não é uma promessa porque é uma realização. O segundo livro de Carlos Queiroz, publicado em vida, foi Breve Tratado de Não Versificação, editado em 1948. Colaborou entre 1945 e 1949, lá vem mais um nome, com Vítor Buescu, na tradução para português de uma seleção de obra poética de Miai e Muesco, que veio a lume apenas em 1950. A obra poética de Carlos Queiroz, pouco divulgada, está atualmente editada em 2 livros pela editora
Ática. O primeiro livro tem como a data de publicação 1984 e titula-se Desaparecido, breve tratado de não versificação, sendo a compilação dos 2 livros publicados em vida por Carlos Queiroz. O segundo tem como data de publicação 1989 e titula-se Epístola aos Vindouros e Outros Poemas, sendo constituído por uma coletânea de poemas diversos, por diversas publicações de época e alguns inéditos recolhidos por David Mourão Ferreira com a ajuda de uma das filhas do poeta. De seguida trago Ana Luísa Amaral, nascida a 5 de abril de 1954 em Lisboa. Foi uma poetisa portuguesa, tradutora e professora de literatura e cultura inglesa e americana na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi autora, com Ana Gabriela Macedo, do Dicionário de Crítica Feminista e preparou a edição anotada de Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Organizou, com Marinela Freitas, os livros Novas Cartas Portuguesas, 40 anos depois, e New Portuguese Letters to the World. Coordenou o projeto internacional Novas Cartas Portuguesas 40 anos depois, que envolveu 3 equipas internacionais e mais de 15 países. Tinha feito leituras dos seus poemas a vários países, como o Brasil, França, Estados Unidos da América, Alemanha, Irlanda, Espanha, Rússia, Roménia, Polónia, Suécia, Holanda, China, México, Itália, Colômbia e Argentina. Em torno dos seus livros de poesia e infantis, foram levados à cena espetáculos de teatro e leituras encenadas, como o caso do O Olhar Diagonal das Coisas, A História da Aranha Leopoldina, Próspero Morreu ou Amor aos Pedaços. Obteve diversas distinções, como a Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Matosinhos e a Medalha de Ouro da Câmara Municipal do Porto, por serviços à literatura, ou a Médaille de la Ville de Paris, e diversos prémios, entre os quais o Prémio Literário Correntes de Escritas, o Prémio de Poesia de José Arcebi, o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio António Gedeão, um Prémio Internacional Fondazione Roma, o Prémio PEN de Ficção, o Prémio de Ensaios Jacinto do Prado Coelho, da Associação Portuguesa de Críticos Literários, o Prémio Literário Guerra Junqueiro, o Prémio Leteo, o Prémio de Melhor Livro do ano dos livreiros de Madrid, o Prémio Virgílio Ferreira, o Prémio Literário Francisco Sá de Miranda ou o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Os seus livros de poesia estão editados em vários países, como Estados Unidos da América, França, Brasil, Suécia, Holanda, Venezuela, Itália, Colômbia, México, Reino Unido e Alemanha. Em 2021, saiu no Reino Unido um livro de ensaios sobre a sua obra, pela Peter Lang Publishing, com o título The Most Perfect Access, The Works of Ana Luísa Amaral. Tinha um programa de rádio com Luís Caetano, na Antena 2, chamado O Som que os Versos Fazem ao Abrir. A 1 de abril de 2022 foi agraciado com o grau Comendador da Ordem Militar de Santiago da Espada. As insígnias foram apenas entregues a 6 de agosto de 2022, a título póstumo, à filha de Ana Luísa Amaral. Faleceu a 5 de agosto de 2022, aos 66 anos de idade. Por último, José Sobral de Almada Negreiros, nascido em Trindade, São Tomé e Príncipe, a 7 de abril de 1893, faleceu em Lisboa a 15 de junho de 1970. Foi um artista multidisciplinar português que se dedicou fundamentalmente às artes plásticas e à escrita, nomeadamente romance, poesia, ensaio, dramaturgia, ocupando uma posição central na primeira geração de modernistas portugueses. É uma figura ímpar do panorama artístico português do século XX. Essencialmente autodidata, não frequentou qualquer escola de ensaio artístico. A sua preciosidade levou a dedicar-se desde muito jovem ao desenho de humor. Mas a notoriedade que adquiriu no início da carreira prende-se acima de tudo com a escrita interventiva ou literária. Teve um papel particularmente ativo na primeira vanguarda modernista, com importante contribuição para a dinâmica do grupo ligado à revista Orfeu, sendo a sua ação determinante para que essa publicação não se restringisse à área das letras. Aguerrido, polémico, assumiu um papel central na dinâmica do futurismo em Portugal. Se à introversão de Fernando Pessoa se deve o heroísmo da realização solidária da grande obra que hoje se reconhece,
Ao ativismo de Almada deve-se a vibração espetacular do futurismo português e de outras oportunas intervenções públicas em que era preciso dar a cara. Mas a intervenção pública de Almada e a sua obra não marcaram apenas o primeiro quartel do século XX. Ao contrário de companheiros próximos como Amadeu de Sousa Cardoso e Santa Rita, ambos falecidos em 1918, a sua ação prolongou-se ao longo de várias décadas, sobrepondo-se à da segunda e terceira geração de modernistas. A contundência das suas intervenções iniciais iria depois abrandar, cedendo lugar a uma atitude mais lírica e construtiva que abriu caminho para a sua obra plástica e literária da maturidade. Eduardo Lourenço escreve que estranho arco de vida e arte, o que une Almada futurista e tudo, Narciso do Egito da provocante juventude, ao mago hermético certo de ter encontrado nos anos 40 a chave de si do mundo no número imanente do universo. É também um caso particular no modo como se posicionou em termos de carreira artística. Esteve em Paris, como quase todos os candidatos a artista então faziam, mas fê-lo desfasado de companheiros da geração e por um período curto, sem verdadeiramente se entrosar com o meio artístico parisiense. E se Paris foi para ele pouco mais que um ponto de passagem, a sua segunda permanência no estrangeiro revelou-se ainda mais atípica. Resideu em Madrid durante vários anos e o seu regresso ficou associado à decisão de se centrar definitiva e exclusivamente em Portugal. Ao longo da vida, empenhou-se numa enorme diversidade das áreas e meios de expressão, desenho e pintura, ensaio, romance, poesia, dramaturgia, até o bailado, que Fernando de Azevedo classifica de fulgurante de expressão, sem se fixar num domínio único e preciso. O que emerge é, sobretudo, a imagem do artista total, inclassificável, onde o todo supera a soma das partes. Também nesse aspecto, Almada se diferencia dos seus pares mais notáveis, Amadeu de Sousa Cardoso e Fernando Pessoa, cuja concentração no território único exclusivo foi condição necessária à realização das obras máximas que nos deixaram como legado. Personalidade incontornável, a inserção de Almada Negreiros na vida e na cultura nacionais é extremamente complexa. Segundo José Augusto França, dele fica sobretudo a imagem de português sem mestre e também, tragicamente, sem discípulos. E por hoje é tudo. Já sabe, pode-nos seguir através das redes sociais Facebook, www.facebook.com/poemariorca e pelo Instagram luís.mv.costa ou então poemário_cores. Se ainda não segue, também poderá seguir a página do Rádio Clube de Angra, tanto no canal de YouTube, como no Facebook, como no Instagram. No YouTube basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Para finalizar, temos também a informação de que na madrugada de sexta-feira, às 4 da manhã, poderá também ouvir o poemário, sem esquecer que estamos também no meu canal, lá com a nossa Rádio Clube de Angra a fazer parte da listagem. E que bela companhia que podemos ser para os nossos ouvintes, porque há diferentes conteúdos e temáticas desta feita com poemas lindíssimos e falta então a brilhantar ainda mais a rubrica de hoje com um poema de José Dias de Melo, como já foi aqui. Encontrei um poema de José Dias de Melo, sem título, e que foi um dos seus últimos poemas, já eles idoso, como se consegue perceber pelo poema. Certamente. Então vou ler-vos aqui um poema sem título de José Dias de Melo. Aleijadas, vacilantes, as minhas pernas tão trôpegas. Aleijadas, vacilantes, que tenho de me aparar ao meu bordão. Quando vou caminhando, corpo cansado, corpo trêmulo, corpo febril, tão cansado, trêmulo, febril, que tenho que me amparar ao meu bordão. Quando vou caminhando, vendo mal, ouvindo mal, respirando mal, amparado ao meu bordão. Quem passa por mim não o vejo bem. Ouço o mal, às vezes nem o chego a perceber, nem sempre o reconheço. E fico-me amparado ao meu bordão. Quando vou caminhando assim, arrastando-me, amparado ao meu bordão, sou um espetáculo para os jovens. Pensam que nunca chegarão a velhos, como eu outrora em jovem, como eu outrora
Lindíssimo, e um poema com o qual se hão de identificar muitos dos nossos ouvintes. Há beleza em todas as fases da nossa vida e esta não é exceção. Obrigada, Luís, Obrigado, por este eu. lindo momento, e até de hoje a 8 dias. Para a semana cá estaremos novamente. E já depois da Páscoa, por isso falta desejar-lhe então uma feliz Páscoa para ti e para todos os teus. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.